Olá, vamos direto ao que interessa, porque o assunto de hoje é um daqueles que define o futuro. A gente vai mergulhar fundo numa das parcerias mais polêmicas do mundo da tecnologia, o novo acordo entre a OpenAI, uma das maiores empresas de inteligência artificial, e as Forças Armadas dos Estados Unidos. Pois é, vamos entender o que está por trás disso. E tudo começa com essa pergunta, que é a grande questão que paira no ar. Inteligência artificial pode ser usada na guerra? Qual é o papel dela num conflito? E mais importante, onde é que a gente traça o limite? É uma pergunta pesada e que está sendo respondida agora na nossa frente. E uma parte dessa resposta veio de forma bem concreta. No final de fevereiro, o acordo foi selado. Não é mais uma teoria, não é mais um e se. É fato. A OpenAI está oficialmente trabalhando com o Departamento de Defesa americano. E para ter uma noção do tamanho disso, basta olhar para o valor envolvido. A gente está falando de um contrato estimado em 200 milhões de dólares. É um investimento que mostra, sem sombra de dúvida, que essa colaboração é para valer. E é claro que um acordo desses não ia passar batido. Isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise, a controvérsia gigantesca por trás desse acordo e como ele de fato aconteceu. E a história de como isso aconteceu é curiosa. A porta se abriu para a OpenAI porque um concorrente direto, digamos, deu um passo para trás por questões éticas. E isso criou um vácuo que a OpenAI não pensou duas vezes antes de preencher. A coisa toda aconteceu bem rápido. Primeiro, a Anthropic, que é a criadora do Claude, bateu o pé e se recusou a mudar seus termos de uso éticos para o governo. A resposta do governo rotulou a empresa como um risco. E foi aí, nesse exato momento, que a OpenAI viu a brecha, entrou em cena e abocanhou o contrato. Bom, com o contrato assinado, a pressão pública veio com tudo. E isso forçou a criação de regras bem claras. Vamos dar uma olhada agora no que eles estão chamando de linhas vermelhas. As regras que, teoricamente, governam essa parceria. E aqui a coisa fica muito interessante. A divisão é bem clara. Do lado do proibido estão as coisas que parecem saídas de um filme de ficção científica. Armas que decidem sozinhas se vão atirar ou não, vigilância em massa da população e sistemas de crédito social. Isso tudo, no papel, nem pensar. Agora, do lado do permitido, o uso é mais estratégico. Logística, planejamento de missões, cibersegurança, análise de inteligência. Ou seja, a IA pode ajudar a planejar a guerra, mas não pode, teoricamente, apertar o gatilho sozinha. A distinção é essa: suporte e não ataque autônomo. Só que, mesmo com regras no papel, a reação foi imediata e foi forte. Agora a gente vai ver como o público, e acredite, até a própria OpenAI, reagiram a esse anúncio. E olha que surpreendente, talvez a crítica mais forte tenha vindo de dentro da própria casa. Numa comunicação interna, o CEO, Sam Altman, admitiu com todas as letras que o anúncio pareceu descuidado e oportunista. Foi um reconhecimento do timing péssimo, bem na esteira da briga do governo com a Anthropic. E essa percepção ruim teve consequência real, viu? Os dados mostraram um pico de desinstalações do aplicativo do ChatGPT e uma queda bem feia nas avaliações nas lojas de apps. Foi um protesto digital, claro, e direto dos usuários. E esse ponto aqui é fundamental para a gente entender a história toda. Esse acordo não surgiu do nada. Ele foi preparado por uma mudança de política muito estratégica. No comecinho de 2024, a OpenAI, sem fazer alarde, mudou seus termos de serviço. Tirou a proibição explícita de uso militar e de guerra. Essa pequena mudança de texto foi o que abriu a porteira legal para o acordo com o Pentágono. E tudo isso nos leva finalmente ao centro de tudo, ao coração do debate, o grande dilema ético que essa situação toda escancara. Aqui a gente tem os dois lados da moeda. De um lado, o argumento da OpenAI é: olha, é muito melhor que o governo americano use uma ferramenta nossa, feita aqui, com regras e transparência, do que usar alternativas sem controle nenhum, ou, pior, de adversários. E do outro lado vem a crítica principal. Ok, mas e na hora do vamos ver? Em uma guerra de verdade, com a pressão no talo, qual é a garantia de que essas linhas vermelhas éticas não vão ser simplesmente jogadas à janela? E é isso que nos deixa com a pergunta final, a que realmente importa. No calor da batalha, com vidas em jogo, será que as regras éticas definidas em tempos de paz realmente se sustentam? É a pergunta de milhões que, por enquanto, continua sem resposta.